Bom dia, meus amigos. Que o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, abençoe ricamente a vida de vocês e o dia de vocês que está se iniciando. Que este seja um dia de vitórias grandes para você. Que aquilo que Deus prometeu, você possa receber pela fé, através da palavra que você vai ouvir hoje. E daqui a pouquinho nós vamos orar também. E também em nossa oração, eu creio que Deus vai me ouvir e Deus vai ouvir você também, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia diz que quando nós oramos a Deus em nome do Senhor Jesus, Ele nos ouve e Ele em nos ouvindo, Ele vai responder. Você crê nisso? Crê mesmo? Então levanta a mão direita para o céu, ou para cima pelo menos, e diga assim comigo: meu Deus e Pai, fala comigo através desta palavra que está por vir. Responda aos anseios do meu coração. Supra cada uma das minhas necessidades. Faz a minha fé crescer, Senhor, pela tua palavra. E por isso eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostou de orar? É bom orar, não é? É uma maravilha orar. Orar é respiração espiritual. E olha, foi uma oração zica de nada, hein? Fizemos aqui uma micro oração, na verdade, Mas aprenda a orar, aprenda a ter comunhão com Deus, aprenda a falar mais com Deus, sabe? Às vezes as pessoas, elas gastam horas falando umas com as outras, E gastam pouquíssimo tempo e às vezes nenhum tempo falando com Deus. Isso é muito prejudicial para a vida espiritual de uma pessoa. Então, aprenda a gastar mais tempo falando com Deus, aprenda a, não é nem gastar, é investir. Quando você ora a Deus, você está investindo o seu tempo. E quando esse investimento é feito, ele retorna para você multiplicado de bênçãos. Então, aprenda a ter mais comunhão com Deus e oração, tá bom? Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, aperte o joinha aí, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você poder receber o aviso do YouTube quando lançarmos um vídeo novo, tá bom? Olha, você já ouviu falar de Abraão, não ouviu? Como ouviu, não é? É uma das pessoas mais faladas da Bíblia e uma das pessoas que é mais usada nas pregações. Por quê? Porque Abraão tinha um tipo de fé que agrada a Deus. O tipo de fé que agrada a Deus e o tipo de fé que Deus espera que nós tenhamos. A Bíblia chama aqueles que creem em Jesus de filhos de Abraão, Não segundo a carne, no nosso caso, Nós não somos descendentes de judeus, ou talvez até sejamos e nem saibamos, Vai saber, É tanta mistura, Mas não tem problema. Nós somos filhos de Abraão e a Bíblia ensina que um filho tem que ser parecido com o pai, não é? Então, Abraão é o pai dos crentes ou o pai dos que creem, Pai dos que estão na fé. Então, se Abraão é o nosso pai, devemos ser parecidos com ele no quesito fé, ou seja, devemos ter a mesma fé que Abraão teve. Por quê? Porque é a fé do tipo que Abraão teve que recebe os milagres, que recebe as respostas de Deus. Então o apóstolo Paulo, aqui no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, Paulo cita Abraão como tendo aquela fé que agrada a Deus. Então Paulo fala da fé que teve Abraão. Que fé era essa? Que fé era essa que eu preciso ter se eu quiser ter o melhor de Deus e você também precisa ter. E qualquer um de nós pode ter, viu? Você pode falar assim: pastor, mas eu sou novo na fé, eu me converti há pouco tempo, eu não tenho tanto entendimento da Bíblia. Não tem problema. A questão é que a fé vem quando se ouve a palavra de Deus. Você ouviu a palavra, você viu aquela palavra, você viu uma promessa. Se você se apegar a ela e crer nela de todo o teu coração, vem a fé. A fé, ela surge no seu coração e é essa fé que conquista, tá bom? Não importa se você é novo na fé, velho na fé, se você tem leitura, se você não tem, O que importa é você crer naquilo que você ouve da palavra. E a Bíblia diz, Romanos 10, 17, olha a referência aí,
a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou, como uma outra versão diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, aquilo que está na Bíblia, em nós dando ouvidos e crendo, a fé surge para que nós possamos receber o melhor de Deus. Olha só, vou dar uma resumida para a gente poder ler o texto bíblico aqui. Abraão, ele queria ter um filho com Sara, mas havia um problema. Sara era estéril. Estéril quer dizer que não podia ter filhos, né? Então, mesmo que Abraão tivesse um relacionamento com ela, normalmente, Abraão não tinha problema nenhum. Abraão até então estava normal. E Abraão tinha um relacionamento normal de marido e mulher com Sara, só que Sara não engravidava, porque ela tinha algum problema ali que impedia. E os anos foram se passando e Abraão não teve um filho com Sara. O tempo passou bastante. E quando chegou Abraão aos 99 anos e a Sara aos 89, né? A Bíblia diz que aí ficou impossível mesmo, humanamente falando. Por quê? Porque a Bíblia diz que o corpo de Abraão estava amortecido. O apóstolo Paulo diz isso. O apóstolo Paulo diz que aos 99 anos, o corpo de Abraão, ele andava, ele trabalhava, ele cuidava do rebanho, ele fazia tudo, mas biologicamente falando, ele não conseguia ter uma relação íntima normal com a sua esposa, porque estava por causa da idade, né? Já não. Eu vou usar uma linguagem popular, se me desculpe, tá? Porque eu não sei se tem criança assistindo, né? Abraão não funcionava mais, né? Corpo amortecido é isso, né? Não levantava mais. Desculpe, me perdoe, tá? Só para você entender. E mesmo que ele ainda tivesse capacidade masculina para ter uma relação íntima com a Sara não engravidava. Se não engravidou aos 20 anos, muito menos agora aos 89. Quer dizer, tudo dizia, é impossível. Não há possibilidade desse casal ter um filho. Repito, ele, Abraão, com 99 e Sara com 89. Eles eram 10 anos de diferença um do outro. Muito bem. E você? Você tem uma causa impossível na sua vida? Há alguma causa que você não consegue resolver, que aos olhos humanos é impossível? Onde você mesmo diz, se Deus não fizer, ninguém faz. Pois é nesse Deus que não há nada de impossível para ele que Abraão acreditava. E um dia o Senhor aparece para Abraão e promete para ele um filho, para ele e Sara. Veja, ele 99 anos, corpo amortecido, né? Amortecido no sentido sexual, tá bom? No mais ele estava normal. Sara, como diz a Bíblia, já havia passado o costume das mulheres, quer dizer, além de estéril, já tinha passado a época da sua fertilidade, né? Não tinha uma senhora de idade já, não tinha possibilidade humana. Mas Deus aparece para os dois e diz, vocês terão um filho. Veja, o autor da vida, o Todo-Poderoso, apareceu para Abraão e deu uma promessa para ele. Você vai ter um filho, você e Sara. Gente, o Senhor apareceu para ele e falou. Eu sei que você pode estar pensando assim, como eu gostaria que o Senhor aparecesse para mim também e me desse essa promessa, ou uma promessa semelhante, ou algo que eu estou precisando, que eu queria tanto ter, por que Deus não aparece para mim para dizer essas coisas para mim? Escuta, Ele não precisa. Sabe por quê? Porque hoje nós temos a Bíblia. A mesma promessa que Deus deu para Abraão está na Bíblia. Sabia disso? Então, na época de Abraão, Deus tinha que falar com as pessoas assim mesmo, através de uma visão angelical, através de uma teofania. O que é teofania? É Deus se manifestando aos sentidos físicos do homem, né? Através de uma sarça, de um arbusto, por exemplo, como aconteceu com Moisés, né? Através de sonhos. Então Deus tinha que falar com a pessoa, ele usava esses artifícios. E funcionava, porque a pessoa ouvia a voz de Deus. E hoje, como a Bíblia já ficou completa, nós temos a Bíblia completa, então nós ouvimos a voz de Deus hoje através da sua palavra, a Bíblia, tá bom? Então há muitas promessas para mim e para você na Bíblia. E é a mesma coisa de Deus falando com a gente. A palavra escrita da Bíblia é a mesma coisa de Deus aparecer pessoalmente e falar com a gente, tá?
E é isso que você tem que entender. O mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. E Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença de pessoas. Ele quer te abençoar, você, a mim, do mesmo jeito que ele abençoou Abraão, suprir as nossas necessidades. E olha o que a Bíblia fala assim que Abraão recebeu a promessa de Deus. Assim que Deus falou para ele, você vai ter daqui um ano, você vai estar com um bebezinho já. Daqui um ano, menos de um ano, ou um ano, você vai estar com um bebê aí, você e Sara. Qual que foi a reação de Abraão diante dessa promessa? E é aqui que está a chave de tudo. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 4, a partir do versículo de número 19, diz a Bíblia assim, a respeito de Abraão. E Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, ou 100 anos incompletos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Veja, o que a Bíblia diz aqui? Diz que Abraão sabia que ele era velho, sabia que o corpo dele estava amortecido, sabia que Sara era idosa, não tinha condições de ter filhos, mas a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu. Veja, tudo dizia para ele que não ia dar certo, mas ele não enfraqueceu na fé, e é isso que acontece. De repente você, meu amigo e minha amiga, que é uma pessoa que crê em Jesus, uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que ora a Deus, temente a Deus, de repente você está numa situação de dificuldade, onde tudo diz para você, tudo ao seu redor diz para você que não tem condições, que você não tem cura, que a doença que está em você não tem cura, que os seus filhos não têm jeito, que o seu casamento não tem jeito, que a situação que você está vivendo é impossível de se consertar, e isso deixa você enfraquecido, se você focar nisso. Então, se você foca nessas coisas, se você fica atento a essas dificuldades, a essas impossibilidades, você se enfraquece. Veja, Abraão, no caso aqui, ele sabia que tinha alguns impedimentos, mas diz a Bíblia que ele não se enfraqueceu, ele se fortaleceu na fé. Na fé. Ele ficou forte na fé. O que é fé mesmo, gente? Fé é a certeza daquilo que você não vê, a convicção de fatos que você não vê. Então Abraão se fortaleceu no que Deus falou. Deus falou que ele ia ter um filho, mas ele olhava para ele, via um velho lá impotente. Olhava para Sara, uma velha já estéril, não tinha condições, mas isso era o que ele via. Mas ele não se fortaleceu no que ele via, ele se fortaleceu no que Deus falou. Por isso que ele fortaleceu na fé. Deus falou, o que Deus falou não se tinha prova nenhuma, não se tinha evidência alguma, mas ele dava glória a Deus, diz a Bíblia. Olha o texto que lindo que é. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé dava glória a Deus. Pela fé, porque se Deus falou, glória a Deus. Eu tenho o que Deus falou, embora eu não veja, não sinta, embora todas as evidências digam o contrário, eu tenho aquilo que Deus falou que eu tenho. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu não preciso ter prova nenhuma. A única prova que eu preciso ter é a palavra de Deus. Se Deus falou, assim é. E é isso que fez acontecer o milagre, gente. Dali, algum tempinho, ele se deitou com a Sara engravidou, milagrosamente Deus revigorou Abraão, Deus renovou o corpo de Sara e curou, inclusive, aquela esterilidade que ela tinha a ponto de se engravidar. E o filho deles veio a ser o Isaac. Então, meu caro, é assim que acontece. Você precisa ter esse tipo de fé, sabe? Esse tipo de fé que olha para o que Deus falou e ponto final. Quando você só olha para o que Deus falou, você se fortalece. Quando você concorda com Deus, você se fortalece. Agora, quando você só fica olhando no problema e porque você vê o problema, ou a dificuldade, ou o impedimento, você já fica abatido, você fica fraco. Você pode ser uma excelente pessoa, mas na fé fica muito fraco. Quer ver? Antes da oração, só te dar um exemplo. Quando uma pessoa recebe uma bênção, o que ela diz geralmente? O que a pessoa fala? Ela não diz, glória a Deus, eu recebi, fui curado, aleluia. A pessoa não faz uma festa quando recebe a bênção, depois que recebe a bênção,
Depois que recebe a bênção, a pessoa chora, a pessoa levanta as mãos, a pessoa bate palma, a pessoa até fala em línguas, quem é cheio do Espírito Santo, a pessoa, ela dá glória a Deus, ela fala aleluia, né? Testemunho, aquela alegria tremenda. Mas vê se as pessoas fazem isso antes de receber a bênção. Não fazem, né? Antes da bênção, aquela tensão, né? Antes de receber a bênção, a pessoa, eu estou orando, será que vai dar certo? Oh, tomara, oh Deus, Deus, aquela ansiedade, né? Aquela aflição. Então, você está entendendo? A pessoa que tem uma fé do tipo da fé de Abraão é aquela que dá glória a Deus antes da bênção se manifestar. É aquela pessoa que dá glória a Deus pela promessa de Deus, porque você tem que ter uma promessa. Tem que ter uma promessa de Deus. Tu e tua casa vão ser salvos, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, fomos sarados pelas feridas de Jesus, o meu Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, sou mais que vencedor, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? O Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo àqueles que creem, enfim, são inúmeras promessas, tem que pegar uma delas aí, ver qual que é a tua necessidade, se agarra naquela promessa e acredita a tal ponto de você dar glória a Deus como se você já tivesse na mão aquilo que Deus te prometeu. Mesmo que você não veja, não sinta, não ouça, não cheire, né? Não toque ainda, mesmo que nenhuma evidência física prove para você que você já recebeu. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que dá glória a Deus, a fé que canta vitória, não tendo necessidade de ver a bênção primeiro. Ela acredita no que Deus falou e depois que ela tem essa fé e age como se já tivesse, dorme em paz dando glória a Deus pela bênção, aí então a bênção vem a se manifestar, tá bom? É assim que acontece. Vamos fazer a oração agora, que o seu dia seja muito abençoado através dessa oração. Eu não sei o que você vai pedir agora, mas você vai pedir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim que você pedir, meu amigo e amiga, seja como Abraão. Já sai dando graças a Deus pela resposta, não fica naquele negócio, será? Se Deus quiser, meu Deus, me ajuda. Mas você acabou de orar, criatura, vai ficar reclamando, resmungando, ou você crê ou você não crê, não é? E quem crê não precisa de evidência física, repito, quem crê faz como Abraão, dá glória a Deus simplesmente pela promessa. Recebeu a promessa, é minha, é meu, tomo posse em nome de Jesus. Vamos orar então? Oremos ao Pai. Nosso Deus e nosso Pai, bendito e santo é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus de Abraão. É o Deus de Abraão, o Pai da fé. Mas de Abraão, Senhor, o Senhor era o Senhor era o Deus Todo-Poderoso que se apresentou a ele. Mas de nós, Pai, o Senhor é o Pai Celestial, o Pai Santo, o Pai Amado, o Pai Todo-Poderoso, o Pai Glorioso. Meu Deus e Pai, olha para essa pessoa que está te pedindo algo nesta manhã, meu Pai. Essa pessoa te pede uma saída, uma solução para um problema que tem. Essa pessoa, meu Pai, que está precisando de provisão material, provisão financeira, Senhor. Essa pessoa que está precisando de provisão financeira. Essa pessoa, meu Pai, que está passando apuros financeiros nesses dias, Pai, nessa temporada. E ela está vendo que a situação está ficando cada vez pior. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dá provisão para essa pessoa, eu te peço e ela te pede também. Eu vou segundo a tua palavra, Pai. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então não deixe, Pai, faltar, eu te peço, o suprimento à necessidade que essa pessoa tem. Meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então eu te peço, Pai, supra em nome do Senhor Jesus a necessidade que este homem ou esta mulher tem neste momento, Pai. A necessidade de um dinheiro, de um valor que eles necessitam, ou de uma saída, de uma ideia, Pai, que eles precisam para abrir um negócio próprio. Eu não sei ao certo, mas o Senhor sabe, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, faz um milagre na vida dessa pessoa que vai procurar um trabalho. Essa pessoa, meu Pai, que tem um dinheiro para receber e não recebe. Abençoa aqueles que devem, Pai. Eu te peço, visita aquele pessoal que deve, toca no coração deles, abençoa a vida deles para que eles possam vir e pagar a esta pessoa, que é a credora, que tem o direito a receber esse dinheiro, Pai. Que
que esse dinheiro chegue na mão dela em nome de Jesus. Também te peço, Pai, ouve a oração dessa mãe que ora pelo filho que está nas drogas. Meu Pai, que haja libertação para esse jovem. Eu invoco o teu poder sobre a vida dele e dela também, dessa jovem que estão sob o domínio das drogas. Em nome de Jesus, seja quebrada essa corrente do vício maldito. Em nome de Jesus, sejam libertos esses jovens. Em nome do Senhor Jesus, sejam libertos esses jovens. Em nome do Senhor Jesus, sejam eles servos do Deus Altíssimo. Pessoas que se converterão ao Senhor em nome de Jesus. Pai, te peço por este homem que pede pela sua mãe, pela sua esposa, pela sua irmã. Meu Pai, ouve a oração deste homem, Senhor, visita aquela pessoa, toca com as tuas mãos que haja um milagre ali. Essa pessoa, Pai, que acordou com muita dor nas costas, você que está orando comigo, que tem a dor nas costas, põe a mão na sua coluna agora, vai, põe a mão para trás aí, coloca a mão na tua coluna, pode colocar na fé agora, vai, nesse momento. Põe a mão na sua coluna, põe a mão na coluna, fecha os olhos aí, continua de olhos fechados, deixa eu fazer essa oração especial por você. Em nome do Senhor Jesus, unção do Espírito Santo, desce sobre essa pessoa agora, desde o alto da cabeça, escorrendo pela coluna, como se fosse um óleo sendo derramado pela cabeça dessa pessoa e descendo da primeira até a última vértebra. Unção do Espírito Santo, faz um milagre nessa coluna agora, arrancando e destruindo toda a enfermidade, tirando as hérnias de disco, desfazendo os bicos de papagaio, endireitando essa coluna que está com escoliose. Em nome do Senhor Jesus, seja essa coluna restaurada milagrosamente. Agora toda dor, todo mal, toda enfermidade sai em nome de Jesus. E você que estava com o problema na coluna, fala assim comigo: minha coluna, diga, minha coluna, fique curada. E eu declaro a minha cura e declaro pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu terminar a oração agora. Pai, obrigado por este momento de oração, obrigado por este momento de comunhão contigo, Pai. Obrigado pela resposta às nossas orações, obrigado pelo milagre que essa pessoa está recebendo. E desde já, Pai, te damos graças pela vitória, porque sabemos que recebemos aquilo que pedimos, e a nossa fé, a fé de Abraão, Pai. Não precisamos ver, não precisamos ter evidência, precisamos apenas saber que a tua palavra diz que aquele que pede recebe, e quem pede algo, creia que já recebeu. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Recebeu a tua bênção? Diga, eu recebi. Lembra, você não tem que sentir nada. Primeiro tem que crer. O sentir vem depois, tá? Se você crer primeiro, ter fé, ou seja, certeza, antes de ver ou ter qualquer prova, mais para frente, daqui a pouco, de repente, aí, o milagre se manifesta. Tem gente que já está recebendo agora. Tem gente que está sentindo a melhora agora. Começa a mexer a coluna aí, dá uma mexida aí, filho. Mexe para frente, para trás, faz uma flexão aí na fé, na certeza que o poder de Deus tocou em você. E você que pediu uma resposta para o Senhor, aquela coisa íntima que só você e Deus sabem, acredita, está a caminho. Você pediu e o Senhor liberou. Tá bom? Depois você escreva nos comentários aí o que você teve de resposta. Escreva aí também o nome das pessoas que você quer que nós coloquemos em oração, e vamos colocar. Quando você receber um coraçãozinho lá, significa que nós visualizamos, tá? E já transferimos os nomes para um caderno de orações. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Ó, e hoje à noite tem a oração da noite, viu? A partir das 18 horas, a oração já está liberada no YouTube. Tá bom? Deus abençoe grandemente, como eu já disse e repito, e até a próxima.